Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao meu website blendernítidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar um arbusto, ou melhor, uma planta trepadeira com um novo addon do Blender, o Ivy Generator. Muito bem, então inicialmente vamos aqui entrar no modo de edição, no cubo, com o cubo selecionado. Selecionemos este vértice inferior, clicando com o botão direito do mouse, né? Então, não esqueçam Edit Mode, Shift S. Vamos abrir essa pequena tela Snap. Vamos escolher então Cursor to Selected para posicionar o cursor do mouse sobre este vértice, ok? Retornamos ao modo Objeto e agora vamos nos certificar que, no caso, o addon Ivy Generator esteja aplicado, como vocês podem ver bem aqui. Então, vamos em Addons, User Preferences, Addon, Add Curve e em Ivy Gen. Então, como ele já está habilitado, eu não tenho aqui maiores problemas. Então, vamos em Add Curve, Add Ivy to Mesh. Como vocês podem ver, automaticamente é adicionado aqui uma planta ao nosso cubo, tendo como origem o cursor do mouse que posicionamos bem aqui nesta aresta. Então, aqui ao lado esquerdo da nossa 3D View se abre uma pequena janela chamada Ivy Gen. Temos aqui alguns parâmetros de configuração e eu irei apenas modificar os principais. Muito bem. Com relação à configuração de tamanho, Size Settings, temos aqui o tamanho máximo na qual a nossa planta pode alcançar, não é? Então, podemos aqui, por exemplo, modificar o tamanho para 3. Para ver o efeito dessa modificação, nós devemos apertar em Update Ivy. Ok? Então, clicamos sobre Update Ivy. E como vocês podem ver, automaticamente o tamanho da nossa planta aumenta. Consequentemente, aumenta também o número de ramificações aqui do seu caule. Okay? Podemos também alterar este outro parâmetro, Ivy Size. Ele está relacionado com a espessura aqui dessas ramificações, ok? Então, para ver o efeito, mudei aqui de 0.02 para 0.05. Vou dar um Update Ivy para que vocês vejam o efeito, ok? Então, aqui na verdade nós modificamos o quantitativo de ramificações. Aqui no caso, ele diminuiu. Quanto maior o valor de Ivy Size, menor o quantitativo de ramificações. Então, por exemplo, vou colocar 0.08 e como vocês podem ver, temos aqui um número menor de ramificações, ok? Então, vou manter em 0.05. Dar um Update Ivy. Muito bem. Temos aqui outros parâmetros de configuração interessantes. Entre eles, os dois principais são Branch Settings. Aqui é relacionado com a distribuição do caule, né, desses ramos aqui que compõem a planta, e Ivy Branch Size, relacionado com o tamanho em si desses ramos. Então, ao aumentar aqui o valor de Ivy Branch, aumenta o tamanho aqui desses ramos, mas o tamanho relacionado, no caso, à espessura, ok? Então, vocês podem ver, ele tem um diâmetro realmente pequeno. Se aumentarmos aqui, por exemplo, esse valor e clicarmos em Update Ivy, nós teremos aqui valores bem altos para a espessura da nossa Ivy Gen, ok? Então, eu vou retornar ao tamanho original. Vamos dar um Update Ivy. Então, esses são os principais parâmetros de configuração com relação à estrutura da nossa planta. Vamos agora
especificamente aplicar uma textura à folhagem que compõe essa vegetação. Então, vamos aqui inicialmente escolher uma imagem. Vamos então escolher uma imagem de fundo e vamos abri-la com um editor de imagens, por exemplo, o GIMP. Eu prefiro utilizar o GIMP. Vamos maximizar aqui essa vista. Ok. Muito bem. Então, temos aqui esta imagem. Como vocês podem ver, ela está em PNG. Para se evitar qualquer tipo de problema, é interessante que a gente modifique a extensão desta imagem de PNG para JPG. Então vamos aqui em arquivo, salvar como. Vocês podem escolher aqui folha, dê um nome, né? Folha verde, pronto. Mudamos a extensão de PNG para JPG e vamos salvar. Escolhemos aqui a pasta, né? Vamos salvar essa imagem e aplicar uma qualidade de 100%, né? A mesma. Então, salvar. Muito bem, então salvamos a imagem que antes era PNG e criamos uma cópia em JPG, como vocês podem ver bem aqui, ok? Então, novamente retornamos aqui ao nosso editor de imagens GIMP e agora, dessa vez vamos em imagem. Opa, desculpem. Vamos aqui selecionar primeiro esta ferramenta, a ferramenta de preenchimento. Vamos aqui escolher a cor preta, clicamos aqui nesse pequena setinha, né? Escolhemos a cor preta, posicionamos a cor de preenchimento aqui no plano de fundo da nossa imagem e clicamos com ela, aplicando essa coloração preta. Clicamos também nesse pedaço, então temos uma coloração totalmente preta para esta imagem. Muito bem, o que iremos fazer agora? Vamos transformar esta imagem, né, que aqui no caso, apresenta uma coloração preta, vamos transformá-la, preta e verde, desculpem, numa imagem preto e branco. Esta imagem preto e branco, ela irá representar a nossa imagem alfa. E vocês vão ver mais à frente o real significado, no caso, a verdadeira utilidade de criar este efeito. Esta imagem em preto e branco, ela irá representar a transparência, né, da nossa folhagem, permitindo que nós consigamos aplicar, no caso, uma textura mais realista ao nosso trabalho. Bem aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui, não folhas exatamente, mas sim pequenos planos. E ao aplicarmos diretamente, por exemplo, a nossa imagem aqui, branco e verde, simplesmente o nosso trabalho aqui, né, as nossas folhas iriam ter um aspecto estranho, que no caso seriam esses, que eu irei reproduzir para vocês. Então, vamos abrir aqui uma imagem, vamos entrar, selecionemos aqui, né, a nossa folhagem, esses planos, vamos ao Cycles Render. Na parte inferior vamos modificar para Node Editor, vamos adicionar o material, no mais, em Materials, nesse maisinho, em New, abre-se aqui 2 painéis Node, vamos escolher a opção Image Texture, vamos escolher a nossa imagem, vamos em área de trabalho, e vamos escolher a imagem JPG que nós criamos, que é a folha verde. Entremos aqui no modo de visualização, mudamos de sólido para rendered, e como vocês podem ver, a nossa folhagem toma esse aspecto estranho, totalmente quadrada, com bordas cinzas, e ao centro é que nós temos a folha. Então,
Este efeito que estamos criando aqui é justamente para resolver esse problema. Nós teremos agora totalmente, nós teremos apenas o efeito da folha sobre esta superfície, ok? E não estes bordos acinzentados. Então vamos retornar aqui ao editor de imagem. Dessa vez selecionamos a opção imagem, vamos em modo, tons de cinza, ok? Posteriormente podemos vir em cores, curvas, e vamos aumentar esta curva na parte superior dessa forma. Como vocês podem ver, a nossa imagem toma esse aspecto totalmente esbranquiçado, ok? Vamos agora salvar este efeito, arquivo, salvar como. Vamos colocar folha verde alfa, ok? Salvamos em desktop para facilitar a minha vida, 100% de qualidade, ok. Então podemos sair agora do GIMP, selecionamos novamente o Blender. Aqui já havíamos adicionado esta imagem das folhas verdes aqui aos nossos pequenos planos que vão representar as folhas. Vamos agora adicionar em Shift A Shader, Mix Shader. Posicionamos este node nesta posição, automaticamente ele toma esse aspecto, né? Mudamos aqui esta ligação aqui na parte inferior. Vamos adicionar novamente um novo node, Shift A. Vamos escolher agora a opção Transparent. Desta forma. Temos agora que adicionar um novo node, seria o node Image Texture, novamente. Então damos um Shift A, escolhemos aqui a opção Texture, Image Texture. Vamos dar um Open. Ok, dei um Open. Vamos escolher a imagem que nós preparamos alfa, ok? Então temos aqui folha verde alfa. Abrimos a imagem. Vamos fazer agora a união deste node com o botão Factor do Mix Shader. E a disposição aqui dos nossos nodes ficam dessa forma. Como vocês podem ver. Muito bem, então a disposição, como eu havia falado, dos nodes ficou dessa forma. Como vocês podem ver, o efeito aqui foi bem interessante, né? Nós não podemos agora visualizar, no caso, aqueles bordos cinzentos, apenas verificamos aqui a imagem que nós adicionamos a esses planos. Então é um efeito realmente bem interessante. Bem, então para concluir realmente nosso trabalho, vamos também aplicar uma textura aqui aos ramos que compõem esta planta, né? Então, para facilitar aqui meu trabalho, vamos em Solid, selecionamos aqui os ramos, adicionamos um material a esses ramos, clicando aqui em mais, em Material, New, vamos renomear aqui como Caule, né? O nome do material. Vamos aqui embaixo, mantemos a opção Diffuse, vamos em Color, nesse pequeno quadradinho à direita, escolhemos a opção Image Texture, Open, podemos escolher abrir Open por aqui ou por aqui, né? Então vamos escolher essa parte bem aqui, Open. Vamos aqui no diretório que se encontram as texturas. Temos aqui um caule. Vamos selecionar essa imagem então. Como vetor, nós vamos modificar
de default para generated, ok? Automaticamente é incluído texture coordinate ao nosso campo nodes. E agora podemos retornar mais uma vez à opção de visualização por renderização. E agora vamos ver o efeito em nosso trabalho. Então aqui o Blender está renderizando, mas os senhores já podem perceber o efeito da aplicação da textura nos ramos que compõem aqui a nossa cena. Bem, então espero que vocês tenham gostado realmente da nossa videoaula. Era isso que eu tinha para passar